Bem-vindos ao canal que comenta sobre qualidade de vida e saúde do Dr. Watanabe. Hoje eu gostaria de comentar com vocês que nesse mês agora, de fevereiro, estou completando 40 anos de medicina aqui em Criciúma. Então eu cheguei em Forquilinha, que na época era distrito de Criciúma, em fevereiro de 1985. Então completa exatamente 40 anos de medicina, todo um processo de formação de trabalho. Comecei a trabalhar em Forquilinha durante 1 ano e meio, acabei vindo para Criciúma, aí trabalhei no Hospital São José, no pronto-socorro, durante 5 anos, depois passei para a UTI, mais 13 anos, então eu fiquei 18 anos em emergência médica, e nessa época eu comecei a questionar o atendimento que eu fazia, a resolutividade, né? E descobri que se fazia muito pouco em relação a cuidados gerais do paciente. Você faria apenas a medicina sintomatológica, quer dizer, você dava uma medicação, um remédio para cada sintoma, sem analisar qual seria o fundamento, qual seria a origem daquela doença e daquele problema. Aí eu comecei, então, em 93, então depois de mais ou menos 9 anos, a buscar o caminho da acupuntura, da medicina chinesa e desse conceito integrativo do corpo humano. Então eu fiz o curso de acupuntura em 93, 94, em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Isao Yamamura, né? O curso de medicina chinesa e acupuntura. Aí começamos a projetar, se desligar da medicina alopática e entrar para a medicina integrativa. Ao mesmo tempo que comecei a fazer acupuntura, comecei a perceber que faltava algumas coisas na complementação. Então, o primeiro ponto foi descobrir que grande parte dos problemas das pessoas se inicia na coluna, pela postura, pelo mau uso, pelo maltrato e pelos traumas. Aí começamos a analisar, aí eu fiz um curso de alinhamento de coluna para entender a dinâmica do corpo. Então hoje eu posso afirmar para vocês que de 70 a 80% das queixas que as pessoas têm inicia na coluna. Então tem a coluna cervical, que pega toda essa parte superior, cabeça, ombro e os braços. Então você tem dor de cabeça, tontura, zumbido, labirintite, bursite, tendinite, tudo causado por esse complexo aqui. E que hoje piora em função do celular ficar numa postura flexionada para frente, pressionando o pescoço. A coluna dorsal está ligado com também a postura de cabeça abaixo, vício postural, e afeta o pulmão e o sistema digestivo. A coluna lombar tem a ver com cobrança, estresse, medo e insegurança. Então, cada um desses fatores tem esse reflexo. Então, quando eu faço a acupuntura, eu alinho esse sistema pela coluna, pelos canais de acupuntura, e colocamos a coluna dentro do eixo natural. Não sei se vocês sabem, a gente fala sempre que todos nós temos uma perna mais curta que a outra. Isso faz um desvio do centro do nosso corpo e com o tempo ele começa a ter os problemas que vão surgindo. Enquanto eu não alinhar essa parte da coluna,
eu não consigo recuperar o estado de equilíbrio. Aí, na sequência, veio a questão de pesquisar de que os nossos alimentos, a nossa comida, não consegue suprir tudo o que nós precisamos. Aí fiz de novo um outro curso sobre a parte de suplementação, a parte de nutrientes, o que deve ser feito. Então, se fala muito sobre a vitamina B12, a vitamina D3, todas as partes de complexo de vitamina C, vitamina E, né? Magnésio, zinco, cobre, todos esses processos. Então, isso foi aumentando esse arsenal terapêutico. Depois veio a história dos hormônios bioidênticos. Então, grande parte das pessoas sofrem por falta de testosterona, falta de estradiol, falta de progesterona. E o nosso sistema médico convencional não aborda todos esses dados. Então, nesses 40 anos de medicina, eu já atendi, pelos cálculos, mais de 350 mil pessoas. Então, de forma geral, todo esse processo vai dando uma bagagem, dando um know-how e experiência para começar a perceber a dinâmica da doença. Então, nós falamos que doença é uma equação matemática que se soma o fator genético e hereditário mais o fator desencadeante. Então, a genética, ou hereditariedade, corresponde a 3% das doenças. Então, 97% é adquirido, ou seja, você nasceu normal, você cometeu alguns desvios ou transtorno na vida e ficou doente. Então, na verdade, a genética é apenas um percentual. O hábito de vida, o que você vai fazer, é que determina se você vai ficar doente ou se não vai ficar doente. Por exemplo, você vai imaginar uma pessoa que fuma, um tabagista. Você conhece pessoas que começam a fumar e em pouco tempo tem problema respiratório, tem tosse, bronquite, porque essa pessoa tinha genética para doença pulmonar. Então, o fator desencadeante acelerou o mecanismo. Como você conhece pessoas que fumam há 40 anos, 50 anos e continuam com o pulmão normal. Então, essa pessoa não tinha a genética para a doença pulmonar. Então, o fator desencadeante tem que ser muito intenso por longo tempo para causar a doença. Da mesma forma, serve para bebida alcoólica e cirrose, todo esse processo. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a entender que se eu começar a trabalhar mudança dos hábitos desde pequeno, eu vou criar um indivíduo saudável na vida adulta. Então, só que esse tipo de trabalho é que não é feito de forma prática. Então, eu já escrevi 6 livros, um falando sobre a amizade, o tesouro da humanidade, outro sobre qualidade de vida e saúde mesmo, depois outro sobre 101 dicas para ver com saúde, depois a outra eu me complemento a cuidar da minha saúde, depois a parte de homem e mulher sem diferença, e agora tem feito um trabalho mais no Instagram, no Facebook, que eu fiz uma coletânea de perguntas e respostas. É como se eu, como médico, tivesse entrevistado a doença, faço a pergunta, a doença responde, faço a pergunta, a doença responde. Eu tenho publicado 2 perguntas diariamente no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, é só colocar lá @Dr. Watanabe, né, no Instagram, e você vai ver como é que isso é feito. Então, nesses 40 anos de medicina, ele abre um leque diferente. Então, trabalhei em tudo que você puder imaginar em termos de medicina, só não trabalhei em guerra. Trabalhei em pronto-socorro infantil, maternidade, pronto-socorro psiquiátrico, medicina de empresa, medicina do esporte, UTI, pronto-socorro. Então, tudo isso foi gerando processo de uma
qualidade de informação, uma quantidade de informação que a gente aplica hoje, estando hoje com 68 anos de idade, continua trabalhando. Eu acho que você acumula tanta informação que seria não muito produtivo, não muito producente, não muito inteligente transmitir essa informação para as outras pessoas. Então, tudo isso vocês estão tendo acesso aqui no YouTube, tendo no Instagram, tendo no Facebook, tendo os livros. Então, essa seria apenas uma comunicação do que eu fiz nesses 40 anos como médico, nessas mais de 300 mil pessoas atendidas. Então, essa seria uma ideia para saber por que eu faço tudo que eu faço. Então, eu falo sempre que eu faço esse tipo de abordagem, porque eu sou vítima de 3 erros de avaliação médica. O do meu pai levou ele a óbito. Um diagnóstico não adequado, uma negligência, ele teve um falecimento mais cedo por problema cardiovascular. Eu tive a infelicidade de ter tirado a amígdala quando eu tinha 7 anos de idade, sem uma necessidade. Tenho até hoje esse pequeno pigarro tosse, e tenho um defeito não visível, como no braço, no cotovelo, que está torto, por atendimento inadequado. Então eu comecei essa pesquisa, esse trabalho, e a ideia de formar em medicina e tentar atender as pessoas da maneira como eu gostaria de ser atendido se algum dia eu precisasse de assistência médica. Então essa seria o comentário de hoje sobre os 40 anos de medicina que eu completo esse mês então. Então até o próximo vídeo então.